Olá, boa noite, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, começando o ano de 2022, né? Vocês começaram aí na segunda-feira e estamos fazendo hoje aí a nossa aula magna. Eu sou a Camila Romeiro, reitora aqui do Centro Universitário Newton Paiva, e eu acho sempre um privilégio, uma alegria fazer uma abertura de semestre, porque eu acho que uma abertura de semestre, uma abertura de ano, é sempre uma oportunidade de um recomeço. É uma oportunidade da gente fazer coisas novas, fazer coisa diferente, aprender coisas novas. Então, eu acho que cada ano letivo que a gente começa é uma grande avenida de novas oportunidades que a gente tem. E aí a gente escolheu de fazer a abertura desse semestre, desse ano, desse início de 2022, de um tema que é o tema da sustentabilidade, que eu acho que tem a ver com uma série de questões que eu trouxe aqui, essa possibilidade do recomeço, uma questão que, para mim, a sustentabilidade está muito associada à continuidade, à perenidade, e, para mim, ela está associada a uma questão do coletivo. E aí, nessa hora, eu achei muito feliz quando a gente fez o convite para o nosso convidado de hoje, né, o nosso palestrante de hoje, que é o Vitor Bellota, e a gente discutiu e fez o convite para a vinda dele, e a gente pediu a sugestão aí do nome dessa aula, e aí quando ele trouxe para a gente, né, essa sugestão de qual é o seu papel na construção do nosso futuro, eu achei esse nome muito feliz, no sentido de pensar que a sustentabilidade a gente não faz sustentabilidade sozinho, que é uma construção coletiva, além de ser uma construção, além de ser uma questão muito antiga, mas muito atual, cada vez mais atual, ela é uma questão coletiva e é uma questão que a gente está aqui num primeiro dia de aula falando com a nossa juventude que está construindo o seu futuro e construindo a sua carreira, construir isso atravessado pela questão da sustentabilidade, é muito pertinente, eu acho que é muito importante para a gente. Isso está cada dia mais presente na nossa vida, no nosso privado, na nossa casa, e no mundo. Aqui na Newton, por exemplo, que foi até quando quando eu conheci o Vitor, que vai falar para vocês daqui a pouco, né? Aqui na Newton a gente tem um comitê de sustentabilidade, onde a gente discute um grupo de pessoas das mais diversas áreas, a gente discute e endereça e trabalha ações voltadas para todos os pilares ali da sustentabilidade, financeiro, social, ambiental. Então, isso está aqui no nosso dia a dia, e foi daí que eu conheci o Vitor, e daí a gente fez esse convite para ele e para a Leica, que é a nossa gerente de carreiras, aqui da Newton, para a gente fazer essa noite em conjunto, tratando desse assunto. Apresentando o Vitor para vocês, para que ele comece falando, né? Vou contar um pouquinho aqui para vocês da história dele. Ele, como eu disse, ele está aqui no nosso grupo, então ele é gerente de impacto e sustentabilidade no Grupo Splice. O Grupo Splice, o Centro Universitário Newton Paiva faz parte do Grupo Splice, né? Ele é graduado em administração e direito e tem um executive program de empreendedorismo social em Stanford. Ele é o fundador da ONG Litro de Luz aqui no Brasil e trabalhou em diversas organizações no setor de impacto social, como a IUNOS, Negócios Sociais, que é uma aceleradora que foi criada pelo Prêmio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus. Então, assim, eu acho que ele é um jovem que, como eu disse para ele quando a gente o convidou, tem eu acho que uma juventude que o aproxima de vocês, e uma experiência que eu acho de vida aí muito instigante
muito interessante para compartilhar aqui conosco. Então, a ideia é que ele traga aí nesse início esse pano de fundo, esses pilares, essa base aí para que a gente fale um pouco da sustentabilidade, e aí a Leica, nossa gerente de carreiras, vai nos ajudar aqui a trazer esse assunto daí a pouco, depois desse início, para essa nossa questão de construção de carreira atravessado pela questão da sustentabilidade. Então, Vitor, um prazer te ter aqui, muito obrigada por ter aceito o convite, estar conosco hoje, tenho certeza que vai ser um belo início de semestre para a gente, esse começo com você. Obrigado, Camila. Estou super feliz de estar aqui. É uma honra, né? Eu não sabia que era a primeira aula, né? Que eles estão começando o semestre agora, então para mim a honra ficou ainda maior. Eu já tive um momento muito especial na Newton, né? Antes mesmo de eu entrar no grupo Splice, eu não sei se eu já te contei isso, mas o segundo TEDx que eu dei foi aí na Newton Paiva, né? Que foi organizado aí, então uma vez eu viajei aí para BH e conheci a Newton sem nunca nem imaginar trabalhar no grupo. E tive essa oportunidade de palestrar e foi um momento super marcante para mim. E é isso, né? Falar de um tema que eu brinco assim, podem ter 1.000 pessoas, se uma pessoa conseguir ser impactada, né? E realmente assim mudar os seus comportamentos e principalmente mudar a sua consciência, né? Expandir sua consciência em relação a essa temática, isso já valeu a pena. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir hoje alcançar muitas pessoas, porque eu sinto que a gente ainda tem um olhar superficial sobre o que é sustentabilidade, né? Então, acho que hoje um pouco do nosso objetivo é mergulhar mesmo no que é a sustentabilidade e por que ela é tão urgente, né? Por que a gente precisa tanto falar disso e por que esse assunto tem crescido cada vez mais, né? Não só dentro das universidades, mas dentro das empresas, e eu diria até dentro da própria na nossa vida como um todo, né? Então hoje você tem mais filmes, mais documentários, que com certeza vários aqui já foram impactados por essas temáticas. Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês podem me dar um ok se vocês estiverem conseguindo ver, tá bom? Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Eu acho que um dos temas importantes para trazer para todo mundo é que, assim, geralmente quando a gente fala sobre o tema da sustentabilidade, e é uma sensação que eu tenho isso desde a minha época de universidade, que era muito menos falado, né, do que hoje, mas eu vejo isso dentro das empresas, dentro da minha própria família, dentro de casa, né? É como essas notícias, geralmente, elas chegam para a gente de forma que deixam a gente até, eu diria, confuso com o que está acontecendo, o que é real, o que não é, o que é uma consequência natural do planeta ou o que realmente tem uma intervenção humana que está causando isso. Mas mais do que isso, a gente não consegue nem comunicar muito essas informações, né? A gente não consegue conectar elas. Então, é como que as tempestades da China, por exemplo, né? Na China, que ano passado tiveram a pior tempestade em 1.000 anos, como que essa tempestade está conectada, por exemplo, com as espécies de mamífero em extinção, como o quanto que a gente desmata a nossa Amazônia. Eu brinco assim que as fronteiras, elas são uma ilusão do ser humano, né? A gente que criou linhas no mapa e desenhou fronteiras, mas o planeta como um todo é um sistema em equilíbrio e a gente conseguir enxergar sistemicamente como tudo isso está conectado, mas mais do que isso, como isso está conectado com questões sociais, né? Então, eu diria até hoje é um dia super triste, né, para o Brasil, mais um desastre na região serrana do Rio de Janeiro, e de novo, né, como que essas chuvas historicamente só vão piorar, e como que isso está conectado com as questões sociais, né? Já morreram, eu ainda não peguei os dados atualizados, mas provavelmente esse caso vai passar de 100 mortes, né, na região serrana. Então, assim, isso tudo está conectado com a forma que a gente age como sociedade, e acho que uma das ideias é a gente mergulhar nisso, porque a gente hoje, eu até brinco, né? Tem aquele filme, né, que saiu agora no Netflix, que muita gente assistiu, né? Esse Não Olhe para Cima, Don't Look Up, né, com aquele elenco de peso, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Então, não sei que, né, para os que assistiram esse filme, mas basicamente o enredo do filme é isso, tá caindo um meteoro na Terra, né? Vai cair um meteoro na Terra que vai destruir o planeta,
e que naturalmente vai destruir a humanidade, e que ainda tem pessoas que duvidam disso, né? Mas eu digo que o filme ele traz muita caricatura em cima dessa temática, mas eu digo assim que as pessoas não sabem, não é por falta de interesse, porque elas são negacionistas ou o que for. Existe uma falta de qualidade dessa informação, né? De como essa informação chega até a gente. Tem muita gente que literalmente ignora, porque, de novo, essas notícias são confusas, são números imensuráveis, né? 500 mil campos de futebol. Eu brinco que quando alguém escuta isso, né? Eu, pelo menos, quando eu escuto isso, eu penso, nossa, quem sou eu, né? Para fazer algo que vai mudar o fato de ter 500 mil campos de futebol sendo desmatados por ano. Você se sente muito pequeno, sendo que, na verdade, é justamente a ação individual que transforma essa ação coletiva, né, a expansão de consciência individual, que traz o processo de expansão de consciência coletiva, que vai conseguir mudar a trajetória desse meteoro, que são as mudanças climáticas e todos os impactos que isso gera. Então, hoje a gente vai tentar pegar essas peças desse quebra-cabeça que estão bem desconectadas, e a gente vai começar a conectar esse quebra-cabeça e tentar entender de forma sistêmica como que isso tudo acontece, né? E aí não tem como a gente começar sem ir direto para a raiz do problema, na minha visão, que é o modelo econômico que a gente vive hoje, né? Então, hoje, para vocês terem uma noção, não sei se vocês têm esse número, né? Mas a gente hoje, em 2022, a gente consome 1,8 planetas Terras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente precisaria de um planeta 80% maior do que a Terra hoje, então imagina, né? Quase 2 vezes maior do que é o planeta, para a gente poder, para que os recursos que a gente utiliza hoje conseguissem se regenerar a tempo, né? Então, hoje a gente consome num ritmo que o planeta não consegue se recuperar. Em 2050, vão ser necessários 3 planetas para sustentar o estilo de vida que a gente vai ter. Isso de acordo com o Banco Mundial, né? Então, vários dados que eu vou trazer aqui para vocês vão ver que eu trago referências, e se eu não trouxer referência, pode mandar aí no chat que eu passo a referência para vocês. Porque, de novo, é importante também que a gente tenha uma base da ciência por trás, né? Uma base científica do que a gente está trazendo aqui. E aí tem essa frase da Kate Raworth, que ela é autora daquela teoria da economia Donut. Eu recomendo aqui para quem quiser pesquisar, né? Economia Donut, igual aquela rosquinha, né, que você come, já tem um TEDx incrível dela e tem bastante material a respeito, mas ela fala isso, né, qualquer ser, qualquer ente dentro de um ecossistema que só busca crescer, crescer e crescer, sem respeitar os limites do seu próprio ecossistema, é analogamente um câncer. Então, assim, hoje, a gente mede o sucesso econômico, né, dos países, das empresas, simplesmente pelo crescimento, né? Então, eu brinco assim, você sempre tem uma meta de crescimento, é do PIB, ou é do faturamento, é do lucro, enquanto a gente não questionar e sair de um modelo onde a gente só busca crescer, em vez da gente buscar prosperar, que é quando você respeita os limites do seu ecossistema, a gente vai continuar e só aumentando o tamanho desse meteoro que está vindo. Então, acho que isso é um olhar importante. Aí você já tem hoje, por exemplo, economia, cidades, né, como Amsterdã, que já levam em conta o sucesso econômico como prosperidade, não crescimento, né? Então, já tem vários movimentos ao redor do mundo, tanto em empresas como a nível de governo, que já trazem esse olhar, que é super interessante, que vocês podem pesquisar melhor depois. Eu digo que uma das consequências e até razões, né, do porquê hoje esse nosso estilo de vida ele é tão degenerativo para o planeta, brinco que é porque a gente também está muito distante, que é o que a gente estava falando de consciência, a gente está muito distante de entender as consequências das nossas ações, né? A gente ainda não tem a clareza de, quando eu consumo algo, quais são as consequências reais por trás desse consumo, né? Quando eu compro na empresa X em vez da empresa B, o que que isso representa a nível de impacto, né? Quando eu tomo o meu banho, ou quando eu vou, enfim, tem várias atitudes do nosso dia a dia que a gente não consegue conectar sistemicamente o impacto disso. E aí um exemplo que eu gosto de trazer, que ele é a caráter de informação, e claro, cada um recebe essa informação de um jeito diferente, mas, por exemplo, dentro do ramo, eu vou trazer aqui dentro do ramo do agro, né, do agronegócio como um todo, né, que, só para deixar claro, o agro é a grande solução, né,
para os problemas climáticos do planeta, né? Quando a gente consegue trazer uma agricultura regenerativa, uma agricultura que cura o solo, e primeira coisa para dizer é isso, né? O agro, em vez de vilão, como muitas vezes ele é colocado, o agro, ele é o que realmente vai salvar o planeta, né? Na visão de quase todos os especialistas desse assunto. Mas para isso a gente precisa sair dos modelos mentais antigos e começar a atuar nos modelos mentais atuais, né? Novos. Então, um exemplo, como a gente consome frango hoje, é uma coisa que eu não sabia, né? Mesmo eu trabalhando com isso há anos. Por exemplo, eu não sabia que dentro da espécie poedeira, né, das galinhas poedeiras, né, que são próprias para ovos, toda espécie fêmea, assim que nasce, passa por um processo de debicagem, né, que é um processo de eles entram eles colocam nessa máquina que vocês devem estar vendo na foto aí na esquerda superior, para cortar a ponta do bico, porque como elas ficam aglomeradas em gaiolas muito pequenas, elas têm um comportamento natural da espécie de canibalismo, onde elas se machucam, né? Elas se bicam para poder justamente conseguir mais espaço. Então, hoje a prática mais utilizada dentro ainda dessa criação, e claro que você já tem exceções disso hoje, né? Como empresas que criam suas aves ao ar livre, você inclusive consegue comprar, né, ovos de galinhas criadas ao ar livre, hoje isso está virando cada vez mais uma tendência, mas a prática maior ainda é essa. Isso era uma informação que eu não sabia, por exemplo. A outra é que todos os machos dessa espécie passam por um processo de maceração, que a gente chama, que é eles separam a fêmea que vai para o processo de debicagem e o macho eles colocam nesse processo de maceração, que é um processo de trituração rápida, que em tese evita o sofrimento do animal, essa é a teoria por trás, mas que hoje, para vocês terem uma noção, só no Brasil 72 milhões, todos os anos aproximadamente, passam por esse processo de maceração, né, pintinhos, e a nível mundo isso vai para 7 bilhões, né, por ano. Então, assim, aqui não é nenhuma questão se, vou parar de comer frango, ou vou parar. É uma informação que na hora que você vai consumir algo, é uma informação nova que expandiu a consciência da pessoa, e aí ela pode tomar suas decisões. Eu, por exemplo, que só posso falar por mim, eu tomei a decisão de quando eu compro ovos hoje em dia, eu compro de marcas como a Corim, ou eu compro de marcas que têm o certificado, né? Hoje em dia você tem um certificado, como se fosse um certificado de orgânico, por exemplo, que garante que aquelas aves são criadas ao ar livre, por exemplo, que não passam por esses processos, né? E é onde as espécies, os machos também não são abatidos. Então você tem marcas hoje para olhar para isso. Eu, por exemplo, era muito ignorante em relação à indústria do algodão. Todo mundo aqui compra roupa, né? Ou vai presentear roupa. É o que está no nosso dia a dia o tempo inteiro, está agora aí com cada um de vocês, né? Eu não sabia que a indústria do algodão, até alguns anos atrás, eu não tinha essa informação, de que é a indústria do agro mais poluente que existe. Para vocês terem noção, 1 quilo só de algodão, ele é responsável, são necessários 30 mil litros de água para a produção de 1 quilo de algodão. E o algodão hoje, né, a indústria do algodão representa 24% de todos os inseticidas utilizados no agro no mundo e 11% de todos os pesticidas, né, usados na agricultura mundial. Então, é realmente um plantio muito degenerativo. Isso fez com que eu tomasse uma decisão, por exemplo, de novo, cada um pode falar por si, na época eu morava em São Paulo e hoje eu conheci uma loja que vende algodão orgânico e, na minha opinião, não é caro. Isso é uma camiseta básica, por exemplo, para tirar esse conceito, né, de que sempre é caro o que é orgânico, o que é diferenciado. É uma camiseta que custa R$ 79. Eu tenho essa camiseta há pelo menos assim, há uns 3, 4 anos. E ela é de algodão orgânico, por exemplo, né? Chama uma marca chamada Oriba, inclusive para os homens, é uma marca só masculina, que quiserem pesquisar, se chama Oriba. E também comecei a comprar muito de brechós. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Camila falou da minha juventude, eu tenho 32 anos, mas às vezes eu já penso, meu Deus, já tô com 2 filhas, né? Do nada, assim, você pisca o olho do nada na minha vida, já tenho uma família, pai de família. E eu também comecei a me questionar isso dentro de casa, né? Como que é essa cultura do consumo que eu já passo para as minhas filhas? Isso foi uma coisa que também me marcou muito. Então, de novo, são informações que hoje a gente não vai conseguir aprofundar, mas em quase tudo que você for consumir, você consegue mergulhar cada vez mais, e a minha provocação é essa, de tentar entender, né, quais são as consequências disso, do seu consumo. A partir do momento que você expande essa consciência, você pode começar a tomar decisões que para o seu dia a dia podem nem ser grandes coisas, mas que isso, sistemicamente, se várias pessoas
tomar essa decisão, isso vai ter um impacto enorme no planeta, né? Então, acho que isso é um fator. O outro fator que a gente tem que olhar, que tem muito a ver com aquele filme, né, do Não Olhe para Cima, é que esse modelo de consumo, onde a gente simplesmente ignora as consequências dele, estão gerando hoje o maior problema, na minha opinião, né, e na opinião de muitos cientistas e de grandes empresários, como Bill Gates, por exemplo, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, né, que hoje, quando você para olhar para o aquecimento global, lembrando que o efeito estufa ele é incrível, né? Ele é o que mantém a gente vivo. O problema é que a quantidade na natureza, né? Basicamente seriam atividades vulcânicas e a própria radiação do Sol que faz o processo de acúmulo de gases, né? Dentro da nossa biosfera. Mas só para vocês terem noção de números, hoje é como se a gente tivesse, sabe aquela piada do que pesa mais, se é 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo, que a gente fazia quando era criança? Então, assim, quando a gente fala que hoje a gente tem 52 bilhões de gases de efeito estufa sendo emitidos na atmosfera todos os anos, isso representa como se fossem 30 bilhões de carros. Então, eu gosto que vocês imaginem isso, assim, sabe? Tenta olhar, né, para o céu e pensar como se você ficasse vendo literalmente, assim, carros sendo adicionados, né, no céu numa quantidade de 30 bilhões de carros por ano, né? E aí, literalmente, existe uma matéria, né, um peso, de fato, que está indo para a nossa atmosfera e que impede que a radiação solar consiga ser dissipada de volta para a atmosfera. Isso está aquecendo o planeta num ritmo que nunca foi visto antes. Para vocês terem uma noção, 1 grau Celsius foi o que a gente teve durante 10 mil anos de aumento de temperatura, né? Em 10 mil anos foi 1 grau Celsius. Nos últimos 100 anos, a gente aumentou 1 grau. Então, imagina, que antes demorou 10 mil anos, a gente conseguiu em 100 anos. E a previsão que a gente tem, se a gente não atuar, se a gente não tomar nenhuma medida para desviar o rumo que a gente está indo, a previsão é que até 2100 a gente tenha aumentado 4 graus Celsius. E aí, quando eu pergunto, Vitor, mas tudo bem, é 1 grau, 4 graus. Quando está 20 graus, quando está 25 graus para 29 graus, só está mais calor, mas tudo bem, né? Qual que é a consequência disso? Aí eu gosto de falar assim, pensa que o planeta é um ser vivo, né? É um sistema. E pensando no ser humano como um fractal desse sistema, imagine que fosse o nosso próprio corpo, né? Que também tem todo um sistema aqui no nosso corpo, né? Nossas células, todas as bactérias, tem tudo que vive no nosso corpo. Se a gente aumenta 1 grau Celsius da nossa temperatura normal, a gente vai ficar na casa de 37 graus, a gente vai ficar aí febril, né? 37,5, a gente vai ficar febril, né? Que é onde a gente está hoje. A melhor das previsões é que a gente chegue em 2100, a melhor das previsões, com 2 graus de aumento de temperatura. Tá? Então, a melhor das hipóteses é como se a nossa febre fosse chegar na casa de 39 graus. E 39 graus você já não está bem, né? 39 graus, se fosse no nosso corpo, né, a gente não estaria bem. Agora, imagina se você aumenta para 41, 42 graus Celsius, literalmente a gente está falando aqui no lugar de consequências irreversíveis no corpo humano, né? E literalmente é exatamente isso que a ciência está prevendo também para o planeta. Então, acho que essa é uma boa metáfora para entenderem a gravidade do problema. A ciência já tem certeza que a febre está aumentando. Então, eu tenho filha pequena, quando passa de 40, a gente bota no chuveiro, né? Por mais que sofra, não queira, a gente sabe o quão grave é isso. E aí, esse modelo, que tudo isso que a gente está falando, principalmente um modelo onde você precisa alimentar 10 bilhões de pessoas, né, em 2100, que é a previsão, atualmente 7,6 bilhões, onde a gente ainda tem predominantemente dietas muito baseadas em proteína animal, a gente precisa de terra para poder produzir, para poder ter esse tanto de animal no planeta para que a gente possa consumir. Então, hoje, 70%, por exemplo, de toda a nossa terra desmatada na Amazônia é utilizada como pasto, né, para bois, ou a monocultura de grão para ração animal, né, para você criar ração, plantar ração para a indústria animal. E, de novo, aqui tem as fontes abaixo, gente, depois eu posso passar todas essas fontes com mais cuidado, porque eu sei que a letrinha está bem pequena. E a Amazônia, por exemplo, ela é uma floresta que foi pouco desmatada ainda, né? Só para vocês saberem em proporção, a Mata Atlântica hoje, ela já foi desmatada 88% dela, só restam 12% da Mata Atlântica hoje no Brasil, né? Quando você olha para a Amazônia,
ela teve, hoje, ela tá com, ela ainda tem, né, 86% da Amazônia, se eu não me engano esse número, ainda está de pé, né? A gente já desmatou aí 14% da Amazônia, que na verdade é um número gigantesco. Problema que nem eu falo desses processos irreversíveis, né? Como uma alta febre que pode, por exemplo, causar danos, né? Perpétuos dentro do nosso corpo. A Amazônia é um sistema extremamente sensível. Por mais diferente do que a gente pense, né, no nosso imaginário, é um sistema muito robusto. Na verdade, é um sistema muito sensível e que tem uma perspectiva que, se a gente passar de 22% de desmatamento na Amazônia, ela entra num processo cascata de desertificação. E aí, toda essa matéria orgânica que começa a se desertificar, ela vira gases e, na verdade, você só aumenta o problema. Então, a grande gravidade, a gravidade que os cientistas olham hoje é porque vários desses processos, eles podem chegar ao que eles chamam de um tipping point, que é um ponto de inflexão, que a partir desse ponto você não consegue mais reverter, porque aí a quantidade de gases que começa a liberar é tão grande que basicamente já não tem muito que possa fazer a partir disso. Então, acho que a grande urgência que hoje todo mundo olha tá, onde estão esses pontos de inflexão e quais deles a gente já atingiu, quais ainda não, e como a gente precisa correr como humanidade para conseguir reverter esse cenário e, na verdade, começar a curar o planeta, né? Então, quando você olha, por exemplo, para questões de poluição, tem coisas, de novo, né? Dados que eu não sabia. Então, para vocês terem uma noção, hoje a gente tem um problema com microplásticos, né? Sem falar de toda a poluição tradicional, né? Como metais pesados, 300 a 400 milhões de toneladas são despejadas, né, nas nossas águas, 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos, né? Todo o peso da humanidade, isso é equivalente a todo o peso da humanidade, é descartado todos os anos, né? Dentro dos... enfim, no planeta, né? Como resíduos plásticos. Esses plásticos, eles estão alcançando lugares que a gente nunca imaginava. Então, hoje tem os microplásticos, que são esses plásticos que vocês estão vendo ali pequenininhos, né, num dedo. Hoje, segundo a Universidade de Newcastle, um estudo que eles fizeram, a gente já coloca para dentro do nosso corpo 4 cartões de crédito equivalentes em plástico todo mês. Vocês têm noção? Então, assim, vocês agora, nesse momento, vocês estão, se vocês olharem ao redor, com certeza vocês vão encontrar plástico. Então, no mouse que você está usando, ou, por exemplo, no mousepad, isso aqui é feito de plástico, teclado, muitos dos acessórios da sua roupa vão ser de plástico, enfim, plástico está realmente na nossa vida, né? E que é muito útil em vários aspectos, né? Ele não é simplesmente só vilão. Mas esse microplástico já foi encontrado em placentas de bebês, já foi encontrado no extremo ártico. Então, qual que é a gravidade disso? A gravidade é porque, geralmente, os microplásticos eles estão conectados a tintas, que nem vocês estão vendo ali abaixo, né? Porque o plástico ele tem que ser tingido, ou de branco, ou de azul, ou da cor que for. E essas tintas contêm metais pesados, e esses metais pesados, cientificamente, já estão conectados com doenças degenerativas do cérebro, como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer. Então, hoje tem vários estudos que conectam essa alta ingestão de microplásticos nos seres humanos com aumento de doenças como Alzheimer, Parkinson, e já tem estudos que estão sendo feitos e não tem nenhuma meta-análise ainda conclusiva, tentando relacionar, por exemplo, o aumento dos microplásticos com questões do autismo, que até hoje não consegue ser explicado do porquê esse enorme aumento em casos de autismo no mundo nos últimos 20 anos, né? Então, tem estudos hoje sendo feitos para entender se existe alguma conexão. Então, tudo isso, gente, quando a gente olha, e aí eu peço desculpa se algumas dessas informações são impactantes, né? Eu sinto que, às vezes, eu acho que um dos nossos objetivos é realmente, assim, abrir o olho para o tamanho do problema que a gente está enfrentando, e claro que a gente vai olhar que existem soluções também para esses problemas, né? Já existem novas narrativas que estão sendo criadas em todos esses setores que estão tentando curar e resolver essas questões, mas hoje a gente vive um momento que, por exemplo, como que isso está conectado aos impactos sociais que a gente vive? Quando vocês olham, a gente está vivendo a maior crise hídrica no Sudeste dos últimos 111 anos, né? Então, a gente que é da região de Sorocaba, por exemplo, onde fica localizada a Facens, né? Eles estão com 30% das bacias cheias dentro de lá. Em ano passado, mais de 30% da safra de café foi perdida, mais de 30% da safra de açúcar foi perdida devido à seca.
E isso, na verdade, é um grande problema no mundo, porque existem estudos que mostram que se a gente tiver crises climáticas nos 5 grandes celeiros do planeta, que é América do Sul, principalmente Brasil, aí Estados Unidos, China, aí Rússia e também Europa, esses são os 5 grandes celeiros que produzem a comida que alimenta a humanidade. Se, ao mesmo tempo, 3 desses locais passarem por uma crise climática, a gente pode, de novo, voltar a ter índices de fome, principalmente para as pessoas que não vão poder arcar com a inflação dos alimentos, que já está grande, né? A gente no Brasil está vivendo uma inflação dos alimentos, onde para populações pobres, por exemplo, aqui, muitos substituíram a proteína por salsicha, né? E aí, quando você entende a questão nutricional que tem por trás de uma salsicha, você entende isso não deve estar no dia a dia de vocês aqui que estão ouvindo, porque grande maioria das pessoas hoje que estão em universidades, principalmente universidades particulares no Brasil, são pessoas que vêm no lugar de privilégio, como eu venho, mas a gente não tem noção da quantidade de pessoas passando fome ou se malnutrindo, né? E muito disso também está conectado com as questões climáticas. Um dado interessante é a maior crise de refugiados da história recente que a gente tem, né, que são os refugiados da Síria, da Guerra Civil da Síria. Tem o estudo da National Geographic que mostra que o estopim que gerou a guerra na Síria foi justamente uma crise climática que eles tiveram, onde a população do sul da Síria, depois de 5 anos de seca e os fazendeiros e os agricultores perderam seu sustento, tiveram que se mudar para a capital, e que essa mudança deles para a capital, que na verdade desencadeou a guerra civil que gerou hoje a maior crise de refugiados que a gente conhece, né? Quando você olha, por exemplo, questões econômicas e questões da desigualdade que a gente vive hoje, 1% mais rico do planeta tem o dobro da renda de 6,9 bilhões. Então, imagine que a gente está aqui num planeta onde a gente tem aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes, né? Então, a gente está querendo falar aqui que 800 milhões de habitantes, eles têm mais renda, eles têm o dobro da renda do que 6,9 bilhões de pessoas, né? Eu brinco assim, que é como se você estivesse numa sala onde você tem 100 pessoas, e aí você tem 100 pães para comer. É como se uma pessoa tivesse 99 pães, e todas as outras 99 pessoas estivessem tentando rachar um pão. Acho que essa é uma analogia que talvez a gente consiga visualizar o tamanho do abismo e da desigualdade que a gente vive hoje, né? Para vocês terem também uma noção aqui a nível Brasil, para uma família sair da classe D, tá? Que é a classe mais pobre brasileira, os 10% mais pobres do Brasil, eles levam 9 gerações para alcançar a renda média da população brasileira. A gente está falando aqui de 160 anos, tá? Para que uma família dos 10% mais pobres do Brasil consiga alcançar a renda média brasileira, que já é uma renda baixa, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de privilégios, quando a gente fala de meritocracia, que inclusive foi o tema do TEDx que eu fiz aí na Newton, é até difícil falar sobre o conceito de meritocracia, né? Será que realmente uma criança que nasce num cenário desse, nos 10% mais pobres do Brasil, será que é simplesmente ela batalhar e dar o melhor dela que ela vai conseguir alcançar qualquer coisa, né? Que a história que nos foi contada sobre a meritocracia é isso, né? Que o pobre é pobre porque ele quer, porque não trabalha. Porque se quisesse trabalhar, consegue ficar rico. Ou consegue... Isso é uma grande falácia, uma grande mentira que os privilegiados usam para justificar o seu lugar de privilégio, né? Então, sinto que é uma conversa que a gente poderia se aprofundar muito, mas que é uma das grandes razões, né, de todos esses problemas que a gente está mencionando, é a extrema desigualdade social, né, que a gente vive hoje. É um abismo, eu diria. E aí a pergunta que eu faço, que é uma provocação, quando a gente para olhar qual que é a qualidade de vida que a gente quer ter, por exemplo, em 2050, né? Então, se vocês fechassem os olhos e imaginassem mais ou menos daqui a 30 anos, qual que é a qualidade de vida que a gente gostaria de ter? Quando a gente para pensar o que a ciência diz, por exemplo, há 4 anos atrás foi a primeira vez
que a expectativa de vida nos Estados Unidos diminuiu na história, né? Então, quem nasceu um ano anterior nasceu com mais expectativa de vida do que quem nasceu no outro ano, né? Então, a gente teve uma redução da expectativa de vida por várias questões, né? Principalmente questões de obesidade, por exemplo, nos Estados Unidos são gravíssimas. E quando a gente olha para mudanças climáticas, o que a ciência diz que vai acontecer até 2050, no ritmo que a gente está indo até 2100, você para pensar, eu que tenho 2 filhas, né? A Luna tem 2 anos e 2 meses, e minha outra filha tem 2 meses, né? Elas têm 2 anos de diferença, uma é recém-nascida. E quando eu paro para pensar nelas, que elas vão ter aproximadamente a minha idade daqui a 30 anos, hoje eu olho e eu vejo que a ciência prevê que elas vão ter uma qualidade de vida muito mais difícil do que a minha. E não é isso que nenhum pai quer, né? Não é isso que o pai de vocês querem. Eu não sei se vocês têm crianças, né? Provavelmente vocês têm crianças nas famílias de vocês que vocês amam e que vocês também não querem isso para elas, né? Então, acho que tem um questionamento mesmo, né? De qual que é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, mas mais do que isso, até qual que é o legado que você quer deixar para você, né? Qual que é a qualidade de vida que você quer ter. Vocês aqui, vocês todos estarão vivos aqui em 2050, né? Vocês ainda serão jovens ainda. Então, qual que é a qualidade de vida mesmo que a gente pretende ter, né? Uma geração, e essa geração que está vindo, olhando para esse lugar geracional, ela já é uma geração que está cobrando também, né? Eu sei que uma vez a Camila contou uma história engraçada, por exemplo, do filho dela também, com canudo, e é isso, assim, hoje as crianças estão cobrando, e as crianças, né, a história, depois a Camila pode contar melhor, mas a história era essa, o filho dela não queria tomar um suco porque tinha canudo, e eu achei essa história incrível, sabe, assim, essas novas gerações que estão vindo, elas vêm com um lugar de consciência, até pela era de informação que a gente vive, onde a gente tem muito acesso à informação, coisa que os nossos pais, nossos avós não tinham essas informações, né, para poder entender realmente o que estava acontecendo e as consequências. Eu brinco, por exemplo, o plástico que a gente estava falando lá atrás. Pouca gente sabe, mas o plástico, quando ele foi lançado para o mundo, ele foi celebrado pelos ambientalistas, muito celebrado, porque o plástico ele ia substituir o marfim, que era muito utilizado para escovas de cabelo, para escovas de dente, porque o marfim é altamente resistente, mas altamente moldável. Então, na verdade, eles viram isso como uma solução ambiental para um problema que era a caça aos elefantes e a extração do marfim para esses usos. Então, a gente tem que, de novo, entender que nem sempre, quando a gente começa uma ação, a gente tem uma noção clara dos impactos que ela vai ter, né? Mas a partir do momento que a gente vive hoje uma era de informações como nunca antes, como que a gente consegue acessar informação de qualidade científica e quais são as decisões que a gente vai tomar em relação a isso? Então, por exemplo, hoje, quando você pega, eu tenho um estudo, né, feito pela Cone Communications, que eles fazem um estudo com a geração millennials para baixo, né? Então, basicamente, década de 90, né, todos nascidos a partir da década de 90, que vão até 2030 ter 75% de todo o poder de compra do mundo vai estar na mão dessas pessoas, né, que nasceram depois da década de 90. 70% desses jovens enxergam, por exemplo, empresas como um principal agente de impacto, coisa que não era o que acontecia. Geralmente você enxergava somente governo e ONGs, né? Então, hoje, qual que é a responsabilidade das empresas? Né? Qual que é a responsabilidade da Newton de estar trazendo pautas como essa, por exemplo, né? 87% dos jovens compram baseados nos seus valores. Então, de novo, né? Claro que eu estou numa bolha, porque eu trabalho com isso, mas eu não sei vocês, quando vocês têm a opção de comprar algo que é de uma empresa que vocês estão conectadas com os valores dessa empresa e com uma outra que vocês não estão conectados, qual que é a ação que vocês tomam, né? Eu lembro, por exemplo, a Zara, quando saiu o escândalo de mão de obra escrava, por exemplo, o que eles perderam não só de espaço no mercado, né, market share, como o quanto despencou as ações deles, é isso, né? Está conectado diretamente de essa empresa não representa meus valores, eu não vou comprar mais lá. Então, por exemplo, eu, Vitor, e não é um lugar de julgamento, mas eu tenho hoje um hábito de consumo de comprar só em organizações que eu me conecto muito com. Claro que, assim, coisas do dia a dia, mas, por exemplo, mercados, vou dar exemplo para vocês, tá? Vocês vão achar que eu estou no extremo, mas eu nem acho que eu estou. Por exemplo, eu vou comprar num mercado. Eu moro em Santa Catarina, para vocês saberem, assim, né? Quando eu vou comprar um queijo, por exemplo,
eu olho onde esse queijo foi produzido. Se tem um que foi produzido em um outro estado e um que foi produzido perto de mim, eu compro o que foi produzido perto de mim, porque a pegada de carbono que esse item teve até chegar é muito menor. A gente está criando uma política agora, a Camila sabe por causa do comitê, né? Isso foi um dos projetos do comitê, é criar uma política de compras que vai, por exemplo, trazer preferência para fornecedores locais, né? Então, tá, tudo bem, eu posso pagar um pouco mais caro por esse produto, mas por que eu vou comprar um produto que tem que sair, sei lá, do Rio de Janeiro, ou tem que sair de São Paulo, para chegar até BH, se eu posso comprar esse mesmo produto, às vezes, por uma diferença muito pequena de valor na própria BH, e a pegada de carbono desse produto vai ser completamente diferente, né? Então, tem uma série de coisas simples que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, e que isso já impacta as empresas, né? As empresas já estão vendo isso e estão tentando se conectar com seus clientes, conectadas com os valores. Não é à toa que vocês ouvem falar tanto hoje sobre diversidade, que é uma pauta, a pauta da diversidade é isso, é para conectar os clientes e os fornecedores e os empregados com os valores deles, né? 90% parariam de comprar produtos não alinhados com seus valores, está muito conectado com o que a gente trouxe, né? Então, e aí, dito isso, qual que é, por exemplo, como alunos, como estudantes, ações que vocês podem tomar, por exemplo, que estejam conectadas a impacto, né? Eu queria trazer 2 cases rápidos, que eu acho que eles podem ser ilustrativos, e a gente vai mergulhar um pouco nisso daqui a pouco. Mas tem um jovem que eu admiro muito, que ele criou um projeto enquanto ele estudava na faculdade, quando ele tinha 18 anos, e eu vou contar um pouco do desfecho, tá, desse projeto para vocês. Mas eu vou mostrar uns trechos rápidos de um TED Talk que ele deu, tem mais de 3 milhões de visualizações, vocês podem assistir depois também. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um segundo. So then, I simply use this list of concerns as challenges. And in fact, a week later, só para passar um contexto, porque eu pulei essa parte do vídeo para ir mais rápido, ele é um jovem que adora mergulhar, mergulhava com o pai dele, e quanto mais ele mergulhava, mais ele via a quantidade de plásticos em vez de peixes que ele encontrava no oceano. Isso indignou ele, e ele levou para dentro da universidade a ideia de como ele conseguiria criar um projeto para limpar os plásticos do oceano. Foi essa a ideia que ele teve, e aí eu vou trazer no desfecho. Had the chance to spend a lot of time on a subject of choice together with a friend of mine. And this gave me the perfect opportunity to do new and fundamental research regarding plastic pollution. I then went on holiday to Greece, taking this Manta-troll with me, which is the common device for sampling plastic. Well, the troll we built, however, is 15 times finer than a regular one. And what we discovered was that the count of those minute particles is in fact 40 times higher than the larger particles. So we have to take these small plastics out. So then I simply contacted some professors from the universities Delft, Utrecht, and Hawaii, who then actually helped us with determining how much plastic there is in the top layers of the gyres. The result? A whopping 7.25 million tons of extractable plastic in 2020. That's the weight of 1,000 Eiffel Towers floating in the gyres. Now, researcher and in fact discoverer of the Great Pacific Garbage Patch, Charles Moore, estimates it would take 79,000 years to remediate that. However, I believe the Great Pacific Garbage Patch can completely clean itself in just 5 years. And that is a difference of 78,995 years. Well, of course, this is the conventional idea of extracting litter, right? So you have a vessel and a net fishing for plastic. Of course, multiple vessels could be used to cover a larger area, but by spanning booms between those vessels, suddenly a much larger area would be covered, because the essence is not to catch the debris, but divert it. Because there is no mesh size, we can even get out the smallest particles. And since all organisms can simply move under the booms, we'll be able to eliminate bycatches
by 99.98%. Depois vocês podem assistir o resto desse TED Talk, ele é super interessante, mas uma das coisas que mais me chama a atenção foi que ele tinha 18 anos quando ele lançou esse projeto, né? Ele começou a trabalhar um pouquinho antes disso, com 17. Com 18 anos ele lançou esse projeto, essa ideia de projeto, e hoje, para vocês terem uma noção, eles se tornaram a maior organização do mundo que lida com a questão de plásticos nos oceanos. Eles têm mais de 120 funcionários, e se vocês acompanharem as mídias sociais deles e conseguirem ver o que eles têm feito dentro dos oceanos, como, por exemplo, aqui é um vídeo rápido, onde eles mostram, né, mais uma captura desse sistema deles, que foi agora, já acumulou 55 toneladas, e eles têm um modelo sustentável porque eles vendem esse próprio plástico para financiar as operações. Então, olha que genial, né? Eu pego esse plástico do oceano, separo ele, reciclo, e é esse próprio dinheiro da venda do plástico que mantém essas operações acontecendo. E aí depois vocês podem pesquisar mais sobre. Mas muito mais do que um jovem que tem uma ideia brilhante e traz isso para a universidade e consegue tornar isso realidade, a sustentabilidade, como a Camila falou no início, ela é transversal em todas as carreiras, não só de empreendedores sociais como ele, né? Uma mensagem importante ele é o empreendedor social hoje, altamente bem remunerado pelo trabalho que ele faz. Então, de novo, né, as pessoas tinham essa mentalidade que se você trabalha com ONGs ou com negócios sociais, você não é remunerado por isso. Isso é completamente errado, é uma mentira. Mas mais do que isso, a sustentabilidade ela está hoje em vários aspectos. Aqui eu trouxe um mosaico de amigos, por exemplo, que eu sei que saíram direto da faculdade para trabalhar com carreiras conectadas a impacto e que são pessoas extremamente bem-sucedidas, né? Eu posso falar do Rafa, aqui embaixo, que na época que eu trabalhava na Yunus, lá em Brasília, a gente viu o projeto dele nascer pela primeira vez num café. Ele pediu uma mentoria com a Yunus, que eu fui dar essa mentoria. Hoje, ele está Forbes Under 30, ele criou um aplicativo, então ele é empreendedor na parte de tecnologia, mas que basicamente é um aplicativo que, quando você entra no seu celular, você consome algumas mídias que vêm até você, mas por estar consumindo essa mídia, todo o dinheiro dessa mídia é revestido para organizações sociais. E depois vocês podem pensar, chama Ribbon, R-I-B-O-N. Eles estão crescendo horrores, já receberam investimento de Harvard, eles têm um projeto incrível. Você pega aqui Gabriela Reis, que eu trouxe, que é essa mulher aqui, aí de Minas Gerais, por exemplo, era representante da Yunus, trabalha como professora na Fundação Dom Cabral, uma das melhores consultoras que eu conheço, muito bem remunerada, trabalhando na área de impacto. Aqui a Laís, que me substituiu na presidência do Litro de Luz, também empreendedora de super sucesso. Na área corporativa, você tem a Thaisa, que hoje é gerente de sustentabilidade da Danone, que é uma super empresa. Então, enfim, você tem uma série de possibilidades hoje quando você entende como a sustentabilidade pode estar permeada nas suas ações e como isso hoje é visto como um valor dentro de uma carreira, né? Então, acho que isso é um fato super importante de vocês terem em mente. E lá no início, hoje, quando eu estava conversando com a Camila e com a Leica, a Camila trouxe, por exemplo, essa questão da como que isso está permeado mesmo, né, em todas essas carreiras. E aí eu trouxe esse slide para encerrar, eu já vou passar a palavra para a Leica. Hoje tem essa pesquisa feita pelo Capitalismo Consciente, pelo fundador do Capitalismo Consciente, que é o Raj. Ele fez uma pesquisa entre 98 e 2013, onde ele mapeou o retorno de investimento. Então, a gente está falando aqui de dinheiro mesmo, né? Eu, como investidor, quando eu coloquei o dinheiro nessa empresa, qual foi o retorno que eu tive ao decorrer aí de todos esses anos? Então, a linha amarela que vocês estão vendo aí embaixo são as 500 maiores empresas americanas. Depois, a linha cinza são empresas consideradas inovadoras pelo Jim Collins, que é um economista. E essa linha verde e azul são empresas humanizadas, empresas que se autodeclaram humanizadas, que seguem, isso, né? Que tem conexões humanas e profundas com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores. E aí, quando vocês olham para isso, não só o que chama atenção, que eu quero que chame atenção, é que você tem um retorno médio aí de quase 1.300% a 1.400% a mais do investimento, né? Que comparado às 500 maiores empresas norte-americanas, que é um retorno absurdo de diferença. Mas mais do que isso, então, o que mostra que economicamente está sendo muito mais apostado e viável investir em organizações humanas, mas mais do que isso, ver aonde esse ponto de inflexão aí, onde essa curva começa a acelerar,
que é em 2008 para 2009, que eu não sei se vocês lembram aqui, foi uma das maiores crises do capitalismo atual, a crise imobiliária norte-americana, né, que gerou uma série de crises econômicas pelo mundo inteiro. E os estudos que foram feitos em cima disso mostraram que o grande motivo dessas empresas humanizadas despontarem é porque quando você tem relações humanas com seus clientes, fornecedores, você fica muito mais resiliente a crises. Então, quanto maior a crise, essas pessoas que basicamente têm relações superficiais, simplesmente conectadas com dinheiro, essas relações elas se desfazem muito rápido. E enquanto você tem relações humanizadas, essas relações são muito resilientes. E a gente está vivendo agora uma época que é talvez também a pior crise, né, contínua, que é a pandemia do coronavírus, e que eu imagino que agora a gente está vendo e vai ver cada vez mais, não só empresas, mas pessoas, né, que têm valores humanos e que olham para a sustentabilidade se despontando e sendo muito mais bem-sucedidos, assim. Acho que é isso, Aleika. Muito legal, Vitor. Bom, boa noite a todos. Eu sou a gerente de carreiras aqui da Newton. E ouvindo o Vitor falar, né, eu trouxe aqui para mim uma reflexão de carreira, já para a gente começar a trazer esse bate-papo, né, Vitor? Então, a gente vê um mundo hoje que é um mundo que está muito especialista, né? Então, a gente vê um movimento contrário. Para você que está nos assistindo aí, é da veterinária, eu estava acompanhando aqui o chat, é do odonto, né? E às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Então, qual é a conexão que o Vitor está trazendo, né? A gente vê um mundo especialista, então hoje você está se especializando quando você está aqui na Newton conosco, fazendo o seu curso. Eu queria dizer que eu também sou aluna, comecei agora também a fazer o curso de psicologia, minha segunda graduação. E aí, Vitor, a gente vê exatamente essa necessidade e essa mudança de mundo, onde precisa do especialista, mas também é necessário que a gente tenha outros conhecimentos, né? E aí, trazendo para a questão da carreira, eu queria que você me contasse um pouco como que você fez a sua carreira e de que forma que você foi inserindo outros conhecimentos, até para quem está aqui nos assistindo, que é de outra área e fala, eu preciso disso, né? Há necessidade de eu adquirir outros conhecimentos, como que eu faço esse link? Conta aí um pouquinho para a gente. Que legal, Aleika. Adorei a pergunta. Assim, a minha carreira, resumindo rápido, ela foi quando eu me formei, assim que eu me formei em administração na UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, e direito na UFSC, e eu queria seguir uma carreira de novo, né? Eu não fui ensinado, eu nunca tive uma palestra dessa em 2 universidades públicas, nunca esse tema tinha, né, assim, realmente vindo até mim durante toda a minha graduação. Então eu me formei e fui trabalhar com comércio exterior, e comecei a ver o quanto aquilo estava desconectado de mim, assim, basicamente eu comprava pneus da China para trazer para o Brasil, e isso é isso, né? Eu, pelo menos, não me via, né? Eu acho que toda função, todo trabalho tem sua função social, mas eu não me via feliz, não me via representado naquela carreira. E aí eu fiz uma viagem para o Quênia que mudou minha vida. Eu fui pela IESEC, que é uma organização social, e eu morei 3 meses e meio no Quênia, e isso realmente, assim, trouxe uma perspectiva para mim do quão privilegiado eu era, que eu nunca tinha tido, assim, né? Eu consegui ver, mais do que ver, eu consegui sentir, né, assim, de uma forma muito, muito forte, muito intensa, o tamanho da desigualdade que a gente tem no mundo e os impactos disso. E é isso, de novo, né? Quando você tem, né? Acho que é Einstein que diz que quando uma mente se expande, ela nunca mais consegue voltar, né? Como estava anteriormente. Então, aí foi quando eu decidi realmente colocar minha carreira nisso. Eu fundei essa ONG chamada Litro de Luz, e comecei a trabalhar com isso até que eu fui convidado para trabalhar na Yunus e comecei a ser remunerado mesmo, né? Tanto por esse trabalho, e comecei a ver, comecei a estudar, entender que não são só carreiras tradicionais que te remuneram e podem te remunerar bem, né? Você consegue sim seguir carreiras na área de impacto e ser bem remunerado. E aí isso explodiu minha cabeça, porque eu vi que eu podia conectar propósito de vida com também o meu sucesso financeiro, que eu também quero ter, porque eu também quero poder viajar, quero poder dar boa condição de vida para minha família, para minhas filhas, que elas estudem em bons colégios, né? E até aquele momento eu nunca tinha visto, né, que isso era uma possibilidade. Então isso para mim foi algo muito marcante, assim, foi uma época que eu lembro que marcou minha vida. E aí desde então eu tenho investido muito nisso, até que ano passado, por exemplo, né, faz mais ou menos 2 anos, um ano e 8 meses,
que eu entrei no Grupo Splice justamente para trazer essa pauta, né, de sustentabilidade com força para dentro do grupo. Mas aí, dito isso, a pergunta que você fez sobre a importância, né, da sustentabilidade para todas as carreiras, foi até curioso. A gente está organizando um evento, inclusive com aí também, que vai ser para Newton Paiva, já passando aqui um spoiler, né? A gente ainda não tem a data definida, mas vai ser um evento incrível sobre construções sustentáveis para os alunos de engenharia, principalmente engenharia civil e arquitetura, onde a gente está trazendo as duas maiores referências de sustentabilidade em construção civil, hoje eu diria até da América do Sul, para falar nesse evento, num painel. E foi engraçado que a CEO de uma dessas empresas estava comentando comigo assim, o quanto hoje eles pagam a mais e estão assim tendo muita dificuldade de achar no mercado engenheiros da construção civil que têm capacitação nesses selos de sustentabilidade, como por exemplo o selo de construção LEED, que é um selo, né, para quem é da construção civil eles conhecem, que é um selo que certifica edifícios, né, como sustentáveis, o selo azul da Caixa Econômica Federal. Ela começou a falar e aquilo para mim foi super marcante, assim, porque ela disse, é impressionante. Eu estava numa outra conversa com a Lívia, que estava numa daquelas fotos que eu mostrei ali para vocês, naquele mosaico. Hoje ela é a head de sustentabilidade da PepsiCo, né, no Brasil. E ela fala assim, como hoje, que nas entrevistas de emprego, o olhar para a diversidade, que é uma das principais pautas da PepsiCo, e o olhar para a sustentabilidade, se a pessoa que está sendo entrevistada não mostra abertura e empatia em relação a isso, não importa para o cargo que for, para o mais técnico que seja, hoje a PepsiCo corre disso, né? Então, não é à toa que você vê empresas como o Magalu, que fez aquele, né, todo o processo seletivo focado em diversidade racial, né, que a questão racial no Brasil está diretamente conectada à nossa desigualdade social, né? Você vê essas empresas cada vez mais sendo reconhecidas e crescendo muito, né, no mercado. Então, para mim, de novo, você pode ser um pequeno empreendedor, como eu tenho, só trazendo um último exemplo, eu tenho uma amiga minha que tem uma hamburgueria, tá? Aqui em Florianópolis, vocês podem pesquisar o nome, se chama Usina do Hambúrguer, tá? Que eles estavam falindo, e hoje ela dá palestra no Brasil inteiro contando essa história, eles estavam falindo porque é um mercado que vocês sabem, eu não sei aí em BH, mas aqui em Florianópolis, é uma hamburgueria a cada esquina, né? Hamburguerias gourmet tem em todos os lugares hoje. E um dia, num momento assim, ela cansada disso, ela resolveu fazer uma ação social para meio que devolver para o mundo um pouco, assim, algumas coisas. E ela fez uma campanha que, naquele dia específico, cada hambúrguer que fosse comprado ali ia ser doado uma refeição para um morador de rua. E aí, naquele dia, ela vendeu em um dia o que ela não tinha vendido na semana inteira. E aquilo abriu a cabeça dela e ela falou, nossa, tipo assim, eu nunca imaginava que eu ia ter essa reação. E ela botou no modelo de negócio deles, hoje em dia é assim, né? A cada hambúrguer que é comprado, R$1 vai para uma causa social que os clientes escolhem. Tem uma urna no caixa com 3 projetos sociais. Toda vez que você vai pagar, você recebe uma ficha e você coloca ali. E hoje eles já doaram quase R$300 mil para instituições sociais e eles têm 3 unidades em Florianópolis. Então, assim, de novo, esse poder de conexão com o propósito, não importa se você é empreendedor de uma hamburgueria, se você é um intraempreendedor na área corporativa, ou se você é um empreendedor social, como o vídeo que eu mostrei, eu sinto que hoje, assim, não existe outro caminho, né? Porque ou a gente vai nessa direção, ou realmente o meteoro vai atingir a gente, aí, enfim, não existe sociedade saudável num planeta destruído, né? Muito bom que você falou, inclusive, você falou a palavra abertura, né? E eu tenho uma responsabilidade aqui como gestora de carreiras de trazer essa palavra para vocês, né? Porque quando a gente tem abertura para incluir novos conhecimentos, né? E as empresas, e mesmo quando a gente vai empreender, a importância da gente ter outros conteúdos vai fazer toda a diferença na influência, outras influências que a gente vê no mundo de hoje e as competências do futuro. Segundo o Fórum Econômico Mundial, não estão associadas, né, a algo que é
totalmente o saber, mas sim as competências comportamentais. E você trouxe a questão das experiências que você teve, como você foi transformado, como que aquilo mudou sua visão, o seu senso de pertencimento, né, a sua questão da empatia. Então, é muito importante para você que está nos ouvindo aqui, essa abertura para aceitar outros conceitos, para entender como que você mobiliza, né, um conhecimento que é específico e amplia. Porque as competências comportamentais, falando sobre carreira sustentável, ela não vai vir com um saber, assim, ninguém vai lhe dar uma cartilha, né, na empresa, e não é aquilo que você vai estudar, é aquilo como você vai se comportar. E para isso você precisa experimentar coisas novas. Então, gostaria de deixar também aqui para você essa reflexão sobre essa sustentabilidade da carreira, que ela está muito ligada também à sua abertura de entender que a gente precisa incluir outros temas também. E você falou também de propósito, né, Vitor? Então é muito importante também, quando a gente vai fazer uma escolha, seja ela por um negócio ou também seja ela para trabalhar numa organização, a sustentabilidade de você estar naquele lugar e você permanecer ali naquela carreira está muito ligado também ao alinhamento com seus valores, né? Então, muitas vezes, a gente passa por processos seletivos dentro das organizações, onde vai ser verificado essas questões de valores, se estão ou não alinhados, e, novamente, são coisas que são percebidas, né, por alguns testes ou por algumas perguntas que a organização vai percebendo, e você ou tem aqueles valores ou você não possui. Como que você percebe a construção desses valores dentro da sua carreira e a importância deles para sustentar aí a carreira aí de todos aqui que estão nos assistindo? Ah, que legal, Leica. Me lembrou de uma conversa que eu estava tendo com uma empresa. A gente está fazendo um projeto, inclusive aí também com a Newton, que é né, em parceria com a Newton, que se chama Florestas Inteligentes. Eu estava conversando com um dos patrocinadores do projeto, e aí ele comentou, né, que uma pessoa foi lá, né, para uma entrevista, e aí ele foi falar da pauta de sustentabilidade, e a pessoa falou assim, eu não ligo para essas coisas, né, enfim, já mostrou um temperamento, assim, como se estivesse com raiva daquele assunto que está sendo colocado. E realmente, assim, essa pessoa não teve chance nenhuma no processo. Então, quando você traz isso, na hora me lembrou dessa história, e eu diria que, assim, quando você olha para é difícil resolver questões complexas e responder questões complexas com respostas simples, né? Eu acho que essa sua pergunta ela é super complexa para mim. Mas, na minha visão, a gente tem um lugar, assim, quando você expande consciência sobre um tema, naturalmente você expande consciência sobre vários outros, assim. Então, a partir do momento que eu expandi a minha consciência, por exemplo, sobre os meus privilégios, foi natural para mim esse processo de começar a enxergar uma série de outras coisas e de criar vários outros soft skills, né, que eu não possuía antes disso, porque eu pude expandir minha consciência em relação aos meus privilégios, e aí fui mergulhar mais sobre esse assunto, e entendi que uma carreira na área de impacto social, e que a gente tanto fala de propósito, eu comecei a ter um pouco mais de clareza sobre o que poderia ser um propósito para mim, graças a isso. Então, assim, uma experiência que eu tenho, eu posso falar como Vitor, essa pergunta me pegou de surpresa, mas foi super boa, no sentido assim, eu sinto que quanto mais eu mergulho no meu autoconhecimento, mais bem-sucedido na minha carreira eu tenho sido. Então, assim, eu consumo hoje muito conteúdo de autoconhecimento, no sentido de experiências, no sentido de... é isso mesmo, né? De estudar. Hoje a gente tem muita oportunidade. Então, em relação à terapia, eu acho terapia uma coisa incrível, né? Na época dos meus pais, meu pai fala isso, né? Que terapia para ele, ele não é doido, então ele não precisa de terapia, né? A gente tem essas teorias, né? Que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, e que, na verdade, para mim, quanto mais eu me conheço, estudo mais eu desenvolvo esses soft skills que me ajudaram muito na minha carreira, né? Então, hoje é isso, assim, eu estou num cargo que eu quero, num trabalho que eu gosto, sou bem remunerado, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses soft skills são essenciais para isso. Obrigada, Vitor. E aí, falando um pouco sobre a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é algo que a gente cultiva,
né? E algo que a gente vai conseguir sustentar. E como que eu vou sustentar a minha carreira, né, diante de tantas demandas que a gente observa? Então, também queria trazer aí uma reflexão, se você puder nos ajudar nessa reflexão, Vitor, no sentido de como que eu incluo esses outros temas? De que forma que você foi incluindo na sua carreira, né, temas que não estavam ligados diretamente, mas que você viu que eram tão importantes? Eu acho que dentro das temáticas, por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que não só essas competências socioemocionais são importantes, como teve fases na minha vida que eu falei, pô, peraí, eu preciso aprender que a gente chama também de hard skill, né, de competências técnicas mesmo. Então, eu também estudei muito. Eu estudei sobre certificações, né, por exemplo, como certificações do Sistema B. Eu estudei sobre a parte de você fazer relatórios de sustentabilidade. Então, assim, eu acho que você tem que integrar, obviamente, até esse olhar um pouco do especialista, né, de você realmente entender sobre esse assunto de uma forma técnica, como você também, obviamente, em lugares de liderança, em lugares de como que você lida com as pessoas que você trabalha, tem um lado de soft skills muito grande. Mas, eu não sei se é exatamente essa sua pergunta, aí você pode me elucidar, mas uma das questões que eu percebo muito hoje em dia no meu trabalho é que a sustentabilidade ela é cada vez mais tanto que quando você olha para o Comitê de Sustentabilidade da Newton, vocês vão ver que é um comitê multidepartamental de várias áreas, então a sustentabilidade ela está dentro da área acadêmica, ela está dentro da parte de resíduos, ela está na operação administrativa, então a sustentabilidade hoje, ela é multidepartamental, né? Ela olha para todo, só em questão de pilares, por exemplo, que nem a Camila trouxe, a gente hoje fala da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade econômica, então eu brinco assim, quando a pessoa está no marketing, por exemplo, e ela está divulgando uma peça para uma campanha que o objetivo é atrair alunos, isso é sustentabilidade, porque se você não trouxer os alunos, não tem operação, não tem nada, né? A gente não consegue nem levar esse conteúdo para os nossos estudantes. Então, eu tenho visto vários setores, e não só eu tenho visto, né, mas vários estudos têm mostrado, por exemplo, como as empresas têm saído desse lugar de ter uma área específica de sustentabilidade que olha para toda a sustentabilidade da organização e, na verdade, nesse olhar de permear todos os seus departamentos e todas as suas áreas com um olhar de sustentabilidade, né, que eu acho que é o que deve ser feito e é o que eu luto, né, também, né, para trazer dentro do grupo e que tem sendo feito também. E trazendo um pouco essa tua reflexão também, a gente vê muito o mercado buscando profissionais que não têm mais aquela mentalidade fixa, né? Não sei quem aqui já leu, mas tem um livro chamado Mindset, que fala muito desse profissional que não amplia, né? Ele fica preso àquela informação e não amplia esse conhecimento. E aí o mercado também fala muito sobre essa diferença do mindset fixo e daquela pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, né? Aquela pessoa que é aberta a expandir. E eu agora, no papel de aluna também, alguns alunos me perguntaram como é que eu faço, né, para me desenvolver? E uma coisa que eu gosto de trazer muito é a questão de você utilizar o ambiente onde você está. Muitas vezes a gente está pensando em um novo contexto, mas o contexto que você está hoje é a sua família, o contexto que você está hoje é o ambiente virtual, é a sala de aula. É ali naquele contexto que, se você tiver abertura, você vai trazer ações sustentáveis para você se desenvolver e que não precisa você sair já da universidade. Você já começa a trabalhar esses comportamentos e essa mentalidade aberta a partir de agora. Então, muitas vezes a gente traz e deixa de aproveitar as oportunidades achando que vai chegar o dia, vai chegar o local onde eu vou desenvolver isso só quando eu sair, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, né, Vitor? Não sei se você dá tempo ainda da gente responder, mas tem uma pergunta aqui. Como adotar medidas sustentáveis sendo baixa renda? Alimentos orgânicos são quase inacessíveis. Como é que a gente pode fazer? Ótima pergunta, assim. Acho que primeiro não necessariamente um mito, assim, mas existe uma impressão que, na minha opinião, ela, né, nem sempre está certa sobre de que produtos mais saudáveis e orgânicos, por exemplo, eles são mais caros. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento, eu brinco assim, quando você se alimenta, né, você tem uma cesta básica,
você tem um número de calorias que você vai consumir ali durante aquela semana nas suas refeições, né? A partir do momento que eu trago, por exemplo, mais produtos orgânicos, no sentido de eu vou comprar, por exemplo, mais legumes, assim, você não tem como comprar, eu brinco assim, você não vai comprar uma lasanha orgânica, entende? Eu digo assim, quando você vai para um lugar mais saudável e você começa a investir nisso, esses produtos, eles são muito mais baratos. Então, só para vocês terem uma noção, eu assino uma cesta orgânica aqui de Florianópolis, chama Muvuca, a organização, né? Então, por exemplo, uma cesta orgânica que dá para alimentação quase da semana inteira, custa na faixa de R$ 90, por exemplo, para a semana inteira. Quando você vai comprar, por exemplo, em supermercados, vai sair muito mais caro, porque comprar um orgânico, por exemplo, num Carrefour, eu não sei quais são os mercados que tem aí, né? Realmente, assim, esses produtos são muito inflacionados. Então, a dica que eu daria é de você buscar quem são os produtores locais, nas feiras locais, nas feiras de rua, né? Que a gente chama tem as feiras agroecológicas, e hoje você pode pesquisar, né? Feiras agroecológicas, por exemplo, em BH, e o acesso ao produto orgânico nas feiras agroecológicas, eles são infinitamente mais barato do que se você compra em mercados tradicionais. Então, acho que isso é uma questão que eu queria trazer. E aí, as medidas sustentáveis, por exemplo, você pode compostar o seu lixo orgânico, isso não tem nada a ver com a sua renda. Né? Compostar o lixo orgânico, se você tiver um espaço, muita gente composta dentro de próprios apartamentos. Dentro da casa que eu moro, a gente mora num condomínio de 30 casas. As casas criaram um programa de compostagem mesmo, né? Então, hoje todo mundo separa o seu lixo orgânico para fazer um processo de compostagem. Tem várias questões de sustentabilidade que vão, inclusive, te economizar dinheiro, né? Então, quando você começa a comprar mais em brechós para não comprar roupas novas, você vai economizar dinheiro, porque a roupa de brechó é muito mais barata e, às vezes, de muito melhor qualidade, dependendo da roupa que você está comprando em loja, né? Roupas novas. Então, eu acho que é legal que a sustentabilidade, na minha opinião, se bem feita, é uma mistura de você realmente ter alguns gastos a mais, mas ao mesmo tempo você consegue economizar muito dinheiro. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, você economiza muita água, a mesma coisa dentro de casa. Se você consegue, por exemplo, vou dar uma dica besta de sustentabilidade, dentro dos vasos sanitários da minha casa, que são 3, a gente coloca uma garrafa PET de 2 litros cheia de água, porque a gente diminui a capacidade de litros que é jogado toda vez fora, e a descarga nunca falha, porque essas descargas, elas são superdimensionadas. E a gente economiza muita água, porque com criança pequena, toda hora você tem que jogar cocô no vaso e dar descarga, ou tem xixi, enfim, a gente acaba economizando muita água, se você for ver no período de 365 dias. A mesma coisa energia elétrica, né? Se você consegue ter produtos mais sustentáveis na sua casa e ter uma consciência maior, você vai economizar dinheiro. Então, para mim, eu acho que para baixa renda faz ainda mais sentido você ser sustentável, porque muitas vezes você consegue economizar mais dinheiro sendo sustentável. Então, acho que isso é um pouco a resposta. Eu sei que é uma questão mais complexa. Realmente, as pessoas de baixa renda têm menos, inclusive, acesso, né, muitas vezes a alimentos mais saudáveis, e aí tem que se deslocar mais para poder comprar, e aí esse deslocamento ele é caro por si só. Então, não estou negando que é mais difícil, sem dúvida nenhuma. A pobreza, inclusive, ela é perpetuada, né, por más alimentos na primeiríssima infância. Isso é uma conversa mais aprofundada que a gente poderia ter, mas tem sim como ser sustentável sendo uma pessoa de baixa renda, na minha visão. Tem outra pergunta aqui, é do Reinaldo, que ele falou: sustentabilidade é vital para a humanidade, somos seres interligados. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ele está trazendo aqui essa questão da gente ser um ser interligado, e é uma consciência, né, Vitor? Essa questão da gente entender, né, que estamos todos ligados aqui. Essa questão da sustentabilidade tem muito a ver com a consciência com esse mundo, né, Vitor? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, assim, a gente, de novo, né, para mim é esse quebra-cabeça mesmo, né, não só os seres humanos estão interligados, como, na verdade, nós fazemos parte da natureza, né, é uma ilusão a gente achar que a gente não está conectado com as plantas, que a gente não está conectado com a vida animal, sistemicamente tudo isso está conectado, né, e aí o ser humano foi tendo um lugar muito arrogante de se botar no topo dessa cadeia, como se fosse uma pirâmide, sendo que, na verdade, é uma rede, né, e as consequências com os nossos animais, por exemplo, impactam diretamente nas nossas vidas. Tem uma pergunta aqui da Girlei Azevedo, complicado, né? Ela está falando, complicado a PepsiCo defender o tema sustentabilidade, sendo ela uma companhia que, além do uso intensivo
de embalagens sintéticas, o produto é de baixíssimo valor nutricional. É um paradoxo aí, né, Vitor? Eu amei essa pergunta, assim, eu acho que você está completamente, eu não sei se é Girley, eu acho que é o Girley, mas eu acho que está completamente certo para mim. É um paradoxo, e inclusive, na minha opinião, um paradoxo das próprias pessoas que trabalham na área da sustentabilidade em empresas como essas, é um paradoxo que essas pessoas vivem, na minha opinião. E a resposta que eu daria é assim, o Mohamed Yunus, que é uma grande referência na minha vida, teve uma época que perguntaram para ele se ele faria um projeto com a Coca-Cola, e ele falou que o único projeto que ele faria com a Coca-Cola seria um projeto que fizesse a Coca-Cola deixar de existir. E eu, enfim, achei curiosa a resposta dele, né, como Nobel da Paz. E com o tempo eu sei que ele foi mudando a opinião dele, no sentido, por exemplo, muitas dessas empresas, elas estão num processo de transformação que você tem que tentar entender o quão autêntico é esse processo, né? Então, você não dá cavalo de pau em navio, como diria uma mentora minha. Eu não consigo pegar uma PepsiCo hoje e alterar completamente o business delas, que é vender produtos ultraprocessados, como, por exemplo, um refrigerante, que é um dos piores alimentos do mundo, né? Mas muitas dessas marcas estão fazendo aquisições, estão caminhando para um ramo de alimentos mais saudáveis, e a minha perspectiva também é que existe uma responsabilidade do consumidor, que a partir do momento que a gente também começar a mudar os nossos hábitos de consumo e começar a mostrar para o mercado, como para uma PepsiCo, que eu prefiro tomar, por exemplo, um suco orgânico, ou que eu prefiro tomar um produto que seja nutricionalmente rico, em vez de tomar um refrigerante, naturalmente o mercado também vai começar a se adaptar a essa demanda, porque tudo vive numa lei de oferta e demanda. Então, acho que sim, existe um paradoxo. Eu acho que esse paradoxo é muito importante de ser olhado mesmo, e talvez eu não sei se, por exemplo, eu me sentiria confortável em trabalhar na área da sustentabilidade de uma empresa que eu não tivesse conectado com os valores ou com o produto que eles oferecem, mas, ao mesmo tempo, essas empresas, a gente também tem que entender que são seres humanos que estão lá dentro e que alguns desses seres humanos são bem intencionados e querem fazer esse processo de transição, mas ele leva tempo, né? Obrigada, Vitor. Tem outra pergunta aqui. A pandemia, por exemplo, implica a sustentabilidade. Outras pandemias nos ameaçam se não tomamos uma postura humanizada em relação à ecologia íntegra. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas eu concordo plenamente com essa afirmação. Eu sinto que é isso, assim, a pandemia mesmo trouxe vários questionamentos, né? Só trazendo um questionamento rápido, se os dados de morte pelo coronavírus estiverem certos na China, a diminuição da produção nas fábricas chinesas, o que ela diminuiu de poluição na China durante um ano, mais pessoas deixaram de morrer pela poluição do que pessoas morreram pelo coronavírus, então, na China, né? Então, olha que dado curioso isso, né? Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, tem vários artigos falando sobre esse tema. Porque hoje a poluição está conectada diretamente com a morte de milhões de pessoas, né? Então, a pandemia realmente implicou, né, em vários questionamentos em relação à sustentabilidade. Aqui estão perguntando, local interessante para fazer hortas comunitárias são abaixo das linhas de transmissão que cortam as cidades. Não sei se você tem aí alguma dica de locais. Não, assim, eu acho que Opa, acho que tem a hoje questão vários falei. processos de horta vertical, né, de você ter hortas urbanas em containers, tem vários processos. Essas linhas de transmissão geralmente são espaços realmente que não tem nada embaixo, mas também tem um questionamento, né, sobre a qualidade desses alimentos, que são feitos em container, por exemplo, que não tiram nutrientes do solo. Então, tem uma série de questões que têm que ser olhadas, mas acho que qualquer lugar que tiver um espaço que hoje está desertificado, por exemplo, e que isso pode virar um solo rico, isso captura carbono. Só para vocês terem noção, a maior aposta global para lidar com o aquecimento global é você regenerar solos degradados no planeta, para que esses solos comecem a capturar o carbono, né? Porque a forma mais eficiente hoje de se capturar carbono é plantando solo, tendo solos vivos e férteis, né? Tem um documentário na Netflix chamado Solo Fértil, que é incrível para vocês assistirem. Recomendo muito. Vamos aqui para as duas últimas perguntas, tá, Vitor? Por que o Brasil ainda não avança da reciclagem do vidro? O que você acha aí?
Eu não sou especialista em reciclagem, né, mas eu sei dessa informação. Até a última informação que eu tinha, a gente só tinha 2 fábricas no Brasil que faziam reciclagem de vidro. E aí tem várias questões. Eu acho que um dos motivos da gente não avançar é porque mesmo tendo uma das melhores leis relacionadas à logística reversa do mundo, essas leis não são aplicadas, então as empresas que produzem o vidro não são punidas por não cuidarem da logística reversa, né, de trazer esse vidro de volta para um processo de reciclagem. Então, uma das coisas que eu falaria do porquê não avança é porque essas leis não são impostas como grandes multas, como, enfim, paralisar certas operações. Isso não é feito, então o governo ele é conivente com essas práticas dessas empresas. Então, acho que isso é um dos fatores. E o outro fator é o vidro, ele tem uma dificuldade maior de reciclagem já intrínseca ao próprio produto, né? Não é uma operação tão simples como a reciclagem de plástico, por exemplo, e principalmente porque você tem várias colorações diferentes em vidro, né? Então, você tem um vidro verde, esse vidro verde ele não consegue ser reciclado junto com vidro branco, por exemplo, que não consegue ser reciclado junto com vidro, por exemplo, laranja ali, aquele vidro mais alaranjado, por exemplo, de uma garrafa de um Guaraná. Então, tudo isso é uma questão também que dificulta, e hoje a gente realmente tem uma das piores reciclagens de vidro no mundo, e hoje o mundo já tem países que conseguem reciclar quase que 100%, como a Noruega, né? 100% de seus resíduos. Inclusive, importa resíduos de outros países para reciclar lá. Vamos aí para a última pergunta, Vitor. E como fica o setor automobilístico na era da sustentabilidade? A gente... ótima pergunta, também complexa, porque o setor automobilístico, ele tem feito uma transição, né, para energias renováveis muito forte, então eu garanto para vocês aí que nos próximos 30 anos, quando vocês olharem nas ruas aqui do Brasil, vocês só vão ver carros elétricos, basicamente. A grande pergunta é da onde tem 2 questões ambientais importantes ser olhadas, né? Qual que é a matriz energética que abastece esses carros? Então não adianta nada, por exemplo, a energia elétrica que abastece esse carro ser oriunda, por exemplo, de fontes não renováveis, né, como, por exemplo, queima de carvão. Então, só faz sentido você ter carros elétricos se a sua matriz energética ela é sustentável, como hidrelétricas, em certos aspectos, que não emite, ela tem suas questões ambientais, mas ela não emite gás de efeito estufa. A energia eólica, que é uma das energias mais promissoras do mundo, muito mais do que a solar, inclusive, mas inclusive também a energia solar. Então, hoje você tem, por exemplo, no automobilístico, se você quer saber o que tem de mais inovador na área do automobilístico, hoje são os carros movidos a hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele é genial, porque se você consegue fazer o processo de eletrólise, onde você separa o H do O, para você ter o hidrogênio puro, que isso demanda muita energia para esse processo, mas se essa energia ela é feita de forma limpa, se você consegue fazer isso, o resíduo dos carros ao hidrogênio é água, né? O que sai no carburador é água, então ele é incrível se você consegue o hidrogênio de forma sustentável. Então é uma das maiores apostas aí dentro do setor automobilístico. Hoje você já tem empresas, inclusive, que faz a transição, né? Você leva seu carro a gasolina e ele te devolve o seu carro elétrico, por exemplo, né? Então você não precisa necessariamente comprar um carro elétrico, da mesma forma que tem carro que você troca de gasolina para gás, hoje já existem empresas que fazem alteração de gasolina para elétrico, né? Então tem... E aí só uma questão importante é entender também qual que é o dano ambiental de todo esse lítio que é extraído, né, da natureza e o quão sustentável vai ser isso a longo prazo, né? Será que a gente tem lítio suficiente no planeta para ser sustentável, né? Essa quantidade de baterias que a gente precisa? Então, é uma questão também importante de ser olhada. Vitor, eu queria te agradecer, dizer que eu aprendi muito hoje com você, né? E quem está nos ouvindo, eu vi algumas mensagens também te agradecendo, perguntaram as suas redes sociais. E se você pudesse deixar uma mensagem final aqui para a gente? Que mensagem que você quer deixar sobre a sustentabilidade para a gente encerrar e também dizer aí quais são suas redes sociais para quem quiser te acompanhar? Legal, gente, minhas redes sociais são um desastre, então vocês vão ficar decepcionados. Eu brinco assim, eu não tenho Instagram no meu celular, por exemplo, eu só tenho no meu computador porque ele me distrai, e aí hoje com 2 filhas e o tanto de trabalho que eu tenho, eu quase não uso, e quando eu posto mais coisas pessoais do que necessariamente, né, nessa área.
mas eu sou super aberto, então vocês podem me mandar mensagem me pedindo dicas de aonde conteúdos como esses que eu trouxe são compartilhados nas mídias, porque tem muita gente que fala sobre esse assunto. Mas é Vitor Belota, meu nome, né? Vitor Belota, e vocês vão provavelmente me achar. A plataforma que eu mais uso é o LinkedIn, mas mesmo assim eu também não me comunico tanto. Eu uso mais, mas eu não posto tanto, mas quando eu posto no LinkedIn, falo sobre sustentabilidade. Então, seria a mídia social mais eficiente, assim, para quem quiser seguir nesse aspecto. E aí, se eu te pudesse deixar uma última mensagem, eu acho que eu já falei demais, então vou deixar a última mensagem para um dos seres humanos que eu mais admiro no planeta, que é esse ser humano nessa tela que eu vou compartilhar agora com vocês, que é o Mohamed Yunus, né, Prêmio Nobel da Paz, que eu trabalhei na organização dele. Ele criou o conceito de microcrédito no mundo, né, que trouxe possibilidade de acesso a empréstimos, né, acesso ao sistema financeiro para pessoas de extrema baixa renda, e é o ser humano vivo hoje, na minha opinião, que mais gerou impacto social. E ele tem o melhor conceito de pobreza que eu já conheci na minha vida. E eu queria compartilhar esse conceito de pobreza com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no vídeo, porque é uma fala que me impacta bastante. E eu acho que que para alguns de vocês também vai ser um conceito bem interessante, porque eu acho que como profissionais que vão se formar, como alunos que estão dentro da faculdade, eu acho que é um dever a gente reconhecer nossos privilégios e entender o poder que a gente tem de alcançar outras pessoas através deles, né? Eu acho que essa fala tem um pouco a ver com isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem. I'm Mohamed Yunus. I'm from Bangladesh. One way I try to explain poverty by drawing attention to is a kind of analogy with the bonsai tree, the seed that you plant in a flower pot and let it grow. The seed maybe of the seed of the tallest tree, biggest tree in the forest. But when you put it in the flower pot, it grows only this big and looks cute, as an exact replica of the beautiful, huge, big tree or tallest tree that you saw in the forest. Now it's growing in your flower pot. It's a cute little thing that you keep it in your room. I say poor people are bonsai people. There's nothing wrong with their seed. That seed could be as tall as anybody anywhere else. But you plant it in a flower pot. Society never gave them the space to grow like every other human being. That's what the poverty is a bonsai people. Lindo, né? Eu acho que isso fica a provocação de como que a gente consegue destruir aí, né? Quebrar esses vasos, dar mais espaço para que todos os seres humanos possam alcançar seu potencial, né? E aí, realmente, para encerrar, tem essa frase que eu amo do Gandhi, aí também tem minhas mídias sociais, né? Que ele diz isso: a diferença entre o que estamos fazendo e o que somos capazes de fazer resolveria a maior parte dos problemas do mundo, né? Então, a provocação que eu também deixo é isso, né? Dentro do que vocês são capazes de fazer como alunos, como seres humanos privilegiados, né? Dentro dos privilégios que vocês têm, qual que é a diferença, né? Qual que é o gap aí, qual que é a distância entre o que vocês estão fazendo e o que vocês seriam capazes de fazer, e como que isso poderia resolver problemas perto de vocês, né? Mas é isso, gente. Obrigado demais pela oportunidade de compartilhar um pouco essa fala aqui hoje. Espero que tenha feito sentido para quem está ouvindo. E agradeço muito também Camila, Sabrina, Leica, pelo espaço. Eu adoro poder compartilhar isso, para mim estar bem conectado com o meu propósito de vida, com os valores que eu tenho. Então, agradeço muito o espaço que vocês me deram hoje. Vitor, queria te agradecer. Acho que foi uma fala super inspiradora e acho que a Leica trouxe questões bastante que provocam o nosso pensamento aqui. Eu acompanhei aí as perguntas e diversas manifestações que tivemos aí no chat em relação, algumas não trouxemos aqui para vocês, né? Acho que até pelo tempo não daria tempo, a gente não teria espaço aqui para a quantidade de comentários nesse sentido sobre
reciclagem, compostagem, horta, a questão orgânica, ainda uma questão sobre a PepsiCo. Então, eu acho que, de fato, eu acho que a sua fala chega para todo mundo que está aqui nos assistindo, aos alunos, e traz um elemento de provocação e de motivação. Como eu disse, eu acredito que a sustentabilidade é uma questão coletiva, que a gente constrói isso junto. É claro que ela sai de dentro de você, de dentro da sua casa, mas ela é uma questão coletiva, ela é uma preocupação coletiva. Eu acho que a gente vive na coletividade, então eu acho que isso é super importante. Para vocês, então, assim, fica aqui meu muito obrigado para você e para a Leica, que conduziram aí a noite. Para vocês, nossos alunos, queria dizer que essa nossa aula magna é uma aula que a gente faz de presente para vocês, assim, é um presente de início de semestre. Então, eu espero muito que vocês tenham aproveitado, é um momento para que vocês recebam informações novas, conheçam pessoas novas, tratem de temáticas que, às vezes, não estão ali no dia a dia da sala de aula, nem no dia a dia ali do campus. Então, eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse momento. Eu acho que são momentos como esse que vão fazer aí, usando um pouquinho aí do que o Ion nos trouxe, vão fazer a diferença aí daquele profissional que vai ser um profissional bonsai, do profissional que vai ser um profissional aí floresta, né? Eu acho que isso que a gente traz aqui hoje, nessas aulas magnas que o Vitor trouxe e em vários outros momentos que a gente tem aqui, além da sala de aula, são oportunidades para aqueles que entram e que aproveitam de quebrarem aí esse vasinho do bonsai e expandirem e ocuparem aí no mundo o tamanho que quiserem e puderem ter. Então, entendam esse momento da aula magna como esse momento aí, como presentes que a Newton traz para vocês, nossos alunos, nossos professores, nossos coordenadores que estão aqui, nesses momentos especiais, que são momentos que a gente marca ali de início, de término de semestre. Então, queria desejar a todos vocês aí um excelente 2022, que vocês tenham um excelente ano, um excelente semestre letivo e que boas avenidas se abram aí para todos. Um abraço.